Fala pessoal do meu canal, Vinitec Brasil, aqui do Gama, pertinho, próximo de Brasília, uns 30 quilômetros. Estou aqui dando várias dicas de conserto e consertando qualquer tipo de defeito no micro-ondas, até mesmo porque a gente tem bastante micro-ondas aqui para sucata. Aparece muito probleminha que às vezes eu tiro de outro para salvar, mas esse seria em casos extremos, né? Mas caso de micro-ondas, a gente vê até alguns modelos já também, já não fabricando mais placa, enfim, bem complicado, mas a gente sempre recorre a qualquer peça que não tiver ali na membrana ou placa, se não deu o reparo, no Mercado Livre, tá bom? Então, vamos aqui por um diagnóstico rápido, falando mais da parte de alta do micro-ondas, né? Se você não conhece, o micro-ondas ele não esquenta pelo fator de resistência, né? Que é aqueles forno, que é o calor abrasivo, né? Que ele retira, né, toda a friagem e manda o calor para os alimentos. Então, não só o alimento esquenta, mas também o prato que tiver, a bandeja que tiver, a lata, né? Então, esse sistema, como vocês conhecem, de esquentar o alimento já existe, né? E aí criaram sim um outro método, porque a gente também pode esquentar o alimento através de outras fontes. Por exemplo, você pode estar com um dia com sol e estar sentindo frio, então um clima, né, frio. Isso é porque a umidade está alta. Então o que o micro-ondas faz, ele simplesmente emite as micro-ondas causando vibração para quebrar as moléculas, partículas de água que tem no ambiente. Por isso muitas vezes você, terminou de ferver uma água ali, você vai pegar na lata do micro-ondas, você não vê quente, não vem vapor quente para você. Você vai observar o copo quente porque é normal, porque o líquido estava dentro e esquentou. Então o micro-ondas ele esquenta dessa maneira, né? Bem prático e bem tranquilo na relação da forma como esse cara atua, né? E essa peça é chamada de magnetron, uma peça responsável por emitir através da ponta da antena essas micro-ondas que vai vibrar até quebrar essas moléculas partículas. Então lá no ambiente do micro-ondas lá dentro, ele vai quebrar todas as partículas de umidade. E aí faltou umidade, você sabe, aquele calor absurdo. Às vezes deita sol e você sente aquele mormaço, né? Então, beleza, tá aí entendendo a questão do magnetron. E essa peça, para funcionar, ela precisa de uma tensão muito alta, que não é uma tensão que está disponível na sua rede, seja você morando em 110 ou 220, não. Aqui ele precisa de 4.000 volts para funcionar, com baixa corrente, mas 4.000 volts são necessários para ele trabalhar da forma adequada. Esse micro-ondas aqui, ele se danificou. Então existe a forma dele saturar e não esquentar como deve, como também ele pode literalmente entrar em curto visível aqui que eu vou mostrar para vocês e também parar de funcionar. Então vamos testar o magnetron utilizando um tipo bem básico, um teste de BIP. O magnetron pode apresentar dois defeitos, o curto e a saturação interna dele, que essa infelizmente você não consegue testar com ferramenta. E sim, ele vai parar simplesmente de emitir as micro-ondas, vai ficar muito fraco e não vai render. Então, quando já está esgotado, né? Então a gente sabe que nos filamentos, aqui onde vai entrar as extremidades, tem que bipar, né? Ó, normal, tá aí tudo bem, né? Entre um dos terminais e a carcaça não pode bipar, tá vendo? Normal, não pode. Fechou? Morreu o assunto magnetron. Próximo, chega de enrola. Aqui é a mesma coisa, vai bipar entre as extremidades e não pode bipar entre a carcaça, como vocês viram. E de repente esse magnetron, ó, bipou. Então ele entrou em curto. Tem pessoas que abrem para reparar isso aqui, mas cara, eu prefiro trocar logo, que já sai 0 km da casa do cliente para durar mais tanto tempo. Às vezes você trocou aqui, você fez o reparo e resolveu, mas ele está saturado por dentro, pode ser que a vida útil dele daqui a pouco venha parar. Então eu recomendo substitua, tá? Alguns micro-ondas tem, outros não tem, que é o fusível de alta, ele é diferente, tem mais ou menos uns 4 centímetros e a capacidade dele aqui tá de 5.000 volts, pois é 4.000, né? Tem a tolerância de 5.000 volts de corrente passando de voltagem passando por aqui. Já a corrente de ruptura dele vai se abrir com 0,8 ampere, que seria 0,800 miliampere. Então, a lei física, né? Quanto maior a tensão, você tem uma menor corrente, tá? Então, não é o mesmo fusível lá de cima, tá bom? Ele tá diferente. E ele fica localizado aqui, ó, entre o capacitor e o magnetron. Então, tá nesses 3 pontos. A fonte, o trafo libera os 2.000 volts. Com o diodo e capacitor vai multiplicar, eles vão estar em série, vão se multiplicar gerando aí os 4.000 volts. Então, quando esse capacitor aqui se rompe, significa que o magnetron entrou em curto. O daqui de cima ele se romperia
se o capacitor aqui entrasse curto, tá vendo? Então tem essa diferença. E para os micro-ondas que não tem esse fusível aqui, o que acontece? Ele não vai chegar a queimar esse fusível. O micro-ondas vai fazer um barulho muito estranho, tipo, tom, tom. Mas só que a função desse fusível é fazer que se rompa para que as outras peças que não entraram de curto não se danifiquem, né? Elas não vão se danificar imediato. Por isso que tem alguns micro-ondas que não tem esse fusível. Simplesmente o consumidor vai ver um barulho estranho e não vai ficar usando, pela lei da prática, né? Então ele vai evitar que o cliente fique usando, mais que esteja aquele barulho estranho, pois aquele barulho está fechando o curto entre o trafo e o magnetron, e consequentemente isso vai fazer com que você possa queimar, né? Você pode derreter essa bobina aqui se ficar utilizando dessa maneira. Então esse fusível veio justamente para só evitar essa questão. Mas muitas vezes quando ele entra em curto, o magnetron já não esquenta e faz um barulho muito estranho, assustando o consumidor a não ficar ligando. Então por isso que alguns micro-ondas têm o fusível, outros não têm. Tem ele para vender na faixa, se não me engano, R$10, né? Se já tiver na sua loja, você coloca ele. Agora não achou de maneira alguma, você pode fazer um jump. Ah, não achei de forma alguma, faz um jump, não tem problema. E o capacitor também, depois de descarregado, você consegue testar ele. Ele não pode bipar entre as suas extremidades, é diferente, né? Aqui bipa entre as extremidades. Aqui não pode. Aqui não pode. Se bipou aqui, a consequência desse é esse fusível queimar de cima. Então você pegou o micro-ondas com esse fusível queimado, a primeira coisa que você vai fazer é olhar esse capacitor se não está em curto. Daí você descarrega ele antes, tá? Com a chave, o alicate você bota na extremidade ali. E aí você faz a medição, até mesmo para você não estragar o seu multímetro. Beleza? E é isso aí. Uma aula bem rápida, bem básica, bem simples, né? Defeitos aqui, fusível quando queima aqui em cima, pode ser o capacitor ou algumas das chaves das portas. O excesso de gordura não acionou junto com as outras, aí pode queimar o fusível, ou se vê uma tensão alta, um pico rápido na rede, pode queimar o fusível. Esses três problemas. O magnetron ele acaba estragando por saturação mesmo, tá? O curto que dá aqui, a gente fez o teste, acaba se rompendo porque há um aquecimento aqui, ó, e ele escola bem aqui na carcaça, e é consequência disso mesmo. Micro-ondas, você bota lá uns 5 minutos e desliga, e depois desliga novamente. Já está com sinais de saturação. Então ele está fazendo isso porque tem um protetor aqui em cima dele que abre, depois esfria, fecha. Por isso que o micro-ondas tem um ventilador aqui, ó. Pois como é uma peça que esquenta muito, ó, ele tem esse sistema de radiador aqui, ó. Simplesmente é para o ar entrar e fazer o resfriamento dele. Às vezes está sobreaquecendo já está na hora de fazer a substituição. Capacitor tem alguma numeração específica? Cara, pode até ter, mas eu, para preservar a vida útil do magnetron, eu sempre boto o meu não capacitor que tiver disponível para vender, de 80 micro, 70 tiver, tá bom? Vai fazer com que a corrente do micro-ondas em geral diminua. Então cada vez que o capacitor você bota de maior potência, o consumo vai ser maior e ele vai trabalhar um pouquinho mais forte. Então é melhor você trabalhar um pouquinho mais fraco do que trabalhar mais forte. Trafo, já peguei, quando o cabo faz um gato aqui, esse cara aqui derrete, ó. Aí tem que substituir. E fora os outros defeitos que estiver acontecendo aí, você deixa nos comentários. Espero fazer um vídeo e ajudar vocês. Talvez da forma como eu expliquei aqui, foi rápido e objetivo. Ajude vocês aí. Gostou? Deixa aquele like, tamo junto. E é isso aí. Valeu.